nós começarmos a leitura propriamente dito, vamos fazer uma lembrança rapidinho, né, do que nós já vimos até aqui desse capítulo 10. Nós vimos o início, narra a morte da Semele, que era auxiliar lá, que era a comparsa do André de Gioras, né? Ele a envenenou para eliminar qualquer possibilidade de ver o plano do sequestro fracassar, diante da oferta monetária que o senador ofereceu. Aí, logo em seguida, nós vamos ver também que o senador programou uma viagem, né, com o intuito de se afastar um pouco das inquietações, dos problemas internos, né, que ele vivia em relação à Lívia. Ao mesmo tempo, também fazer uma viagem para ver se consegue localizar o filho, e também para juntar, né, ele pretendia andar 2 meses em várias cidades, também para coletar dados das atitudes arbitrárias do Públio, do Pôncio Pilatos, no intuito de afastá-lo, né, daquela região. Mas só que ele, tão preocupado estava consigo mesmo, que não notou do risco quanto à segurança que ele colocaria a filha, a esposa, que hoje já ele considerava como uma serva, né, naquela região perigosa, né? Ele estava tão envolvido consigo próprio que não prestou atenção nesse detalhe. Mas isso não passou despercebido para a Lívia, que ficou preocupada. E também Sulpício, ao tomar conhecimento daquela viagem, né, imediatamente já comunicou a Pôncio Pilatos, que, por sua vez, já pediu para que ele fosse agendar uma visita lá em Cafarnaum com a Lívia, o que foi imediatamente recusado pela Lívia, pois disse que, na ausência do marido, não recebia ninguém, o que deixou muito contrariado, porque ele tinha planos de avançar para cima da Ana, né? O que deixou a Ana também muito constrangida com aquela atitude, e criou uma dúvida, né, na cabeça da Lívia: chamo ou não chamo ele de volta? Aí a Ana teve a ideia, né, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a casa do tio Simeão, porque lá nós estaremos segura, ele nos abrigará e nos protegerá. Isso foi aceito imediatamente pela Lívia, que planejou uma viagem com poucas pessoas, de uma forma bem discreta e o mais rápido possível. Então, é justamente nesse trecho que nós vamos começar a nossa leitura. Então, eu espero que todo mundo já tenha conseguido se localizar. Vamos lá. No dia imediato, antes da aurora, saía de Cafarnaum uma caravana humilde, era bem como a Lívia queria, né? Compunha de Lívia, a filhinha, Ana, e um dos seus velhos e respeitáveis familiares da Ana, né? Que se dirigiram pela estrada que contornava o grande lago quase em caprichoso semicírculo, acompanhando o curso das águas do Jordão a descerem sussurrante e tranquilas para o Mar Morto. Numa breve parada em Naim, trocaram-se os animais, seguindo os viajantes o mesmo roteiro em direção ao Vale de Siquém, onde, à tardinha, apearam à frente da casa empedrada de Simeão, que recebeu os hóspedes chorando de alegria. Aqui, então, eu queria dar uma paradinha e a gente se localizar no mapa. Esse mapa que a Simone colocou tem mais detalhes. Então, veja bem, todo mundo está enxergando ali Cafarnaum, né? Bem ao lado do Mar da Galileia. Então, é ali que eles estavam, por isso que ele diz, contornando quase que uma meia-lua, porque saíram, eles estavam aqui e foram para o sul, tinham, vamos dizer, uma descida, vamos dizer assim. Chegaram até Naim, olha lá Naim. Naim está quase na divisa já da Samaria. Então, eles ali em Naim trocaram os animais e continuaram a descer. Veja que era longe realmente, não era uma coisa perto, né? Aí chegaram até ali, ó. Aqui não aparece essa, como quem diz aqui, espera aí, deixa eu achar.
o Siquém, né? O Vale do Siquém. Mas o Vale do Siquém, que ele se refere, está bem ali pertinho, olha, de Sicar. É bem ali, ó, tá? Não tem Sicar ali, o poço ali, é bem nessa, bem quase colado que fica esse Vale do Siquém. E eu quis trazer também esse Monte Gerezim, porque mais adiante ele vai falar isso. Só para a gente saber, veja bem, lá na Galileia, que está contornado de um lilazinho, né? Ali, aquela região ali de Cafarnaum era administrada pelo Antipas, o Antipas. E a Samaria e a Judéia aqui é o Pôncio Pilatos, ele que administra. E só que a Samaria, a gente tem que lembrar que essa região, os samaritanos, os moradores dessa região da Samaria, não era muito bem visto pelos outros judeus da Palestina. Eles eram desprezados até, porque eles já tinham adotado outros costumes, já tinham aceitado outros hábitos que eram repudiados pelos judeus mais ortodoxos, inclusive casamento. Eles costumavam casar com estrangeiros, como eles eram, que não eram judeus, né? E isso não era visto com bons olhos pelos judeus, tanto que muitos não os consideravam judeus. A gente sabe daquela passagem da parábola, né, do bom samaritano, que quando Jesus é questionado quem é o meu próximo, ele narra aquela parábola, né, quem atende o ferido, o assaltado, a vítima do assalto? Um samaritano, justamente um que desprezava. Jesus contou isso para justamente mostrar que não é, vamos dizer, as práticas exteriores, mas sim o sentimento, a caridade, né, que existe dentro de cada um. E também outras passagens assim dessa mulher aqui em Sicar, né, perto desse poço, que ele passa e pede de beber para uma mulher samaritana. Ela até é estranha, mas se hoje dirigindo a mim, uma samaritana, quer dizer, e dos pontos de desavença muito grande entre os judeus ortodoxos e os samaritanos era esse monte de Gerezim. Porque nesse monte do Gerezim era um monte onde eles, sagrado para os samaritanos, onde eles louvavam a Deus, o que não era aceito, porque os demais judeus da Palestina, eles tinham como ponto de referência para a adoração a Deus o Templo de Jerusalém, que está um pouco mais abaixo. Jerusalém está um pouco mais abaixo, né? Então, você vê, eu quis assim trazer isso para a gente ver o cenário onde elas estavam, chegaram, né? Onde estava localizado a casa do Simeão. E me chamou a atenção depois disso, porque olha só o título do capítulo que nós estamos estudando, o Apóstolo de Samaria. Ele já se refere ao Simeão, porque esse tio Simeão a gente não escutou, ele, fora essa, eu pelo menos não conheço, fora a esse livro aqui do Emmanuel, eu não ouvi falar mais desse apóstolo Simeão. Né? A gente já ouviu falar de Pedro, de João, de outros, mas do Simeão não. E justamente na Samaria, né? Um lugar desprezado pelos outros judeus da Palestina. Então, era isso que eu queria trazer nesse mapa para a gente se localizar onde é que nós estamos. Né? Se você quiser tirar, Simone, pode até tirar, tá? Vamos continuar, então, nossa leitura. Tá. O ancião de Samaria parecia tocado de uma graça divina, tal o movimento notável que desenvolvera em toda a região, não obstante a sua idade avançada, espalhando os consoladores ensinamentos do profeta de Nazaré. Então, aqui ele vai narrar o trabalho que ele já vinha fazendo. Olha que coisa interessante. Ele já vinha fazendo um trabalho, um apostolado naquela região. Né? Entre oliveiras umbrosas e frodejantes, entre oliveiras copadas e frondosas, ergueram uma grande cruz. Olha, mais uma vez, o símbolo da cruz se instalando
como uma imagem do Cristo, né? Aqui a gente vê ergueram uma grande cruz pesada e tosca, colocando nas suas proximidades ampla mesa rústica, em torno do qual se assentavam os crentes, em pobres bancos improvisados, para lhe ouvirem a palavra amiga e confortadora. Gente, aqui eu quero fazer uma paradinha, porque quando eu li isso aqui, me veio à mente a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é considerada como o cristianismo redivivo, né? É como se tivesse renascendo novamente, porque eu fiquei vendo, gente, quantas casas espíritas a gente não faz o estudo assim, né? Em torno de uma mesa, de um grupo, de poucas pessoas, com o objetivo de discutir o ensinamento, ou as obras básicas, ou as obras de André Luiz, ou enfim, agora mesmo nós estamos aqui reunidos, poucas pessoas, em torno de um aparelho, né? De um celular, de um tablet, enfim, discutindo, conversando, para que a gente aprenda alguma coisa, cresça de alguma maneira, né? E eu achei isso aqui principalmente, tão pueril, sabe, assim, e tão real no nosso movimento, né? A gente que, às vezes, de cidades pequenas, que a gente frequentou centros em cidades pequenas, isso funciona, às vezes, pequenos grupos, sabe? De 8, 10 pessoas que vão ali, estudam, pessoas simples, pessoas... Aquele que conhece um pouco mais, aquele que tem uma facilidade mais de expor, ele já chega, não no sentido de querer impor, né? Mas no sentido de facilitar o entendimento, de ajudar na compreensão. Eu achei essa cena, assim, fiquei pensando, falei, puxa vida, é bem isso realmente que, graças a Deus, acontece no movimento espírita, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Marli, enquanto você estava pensando na doutrina espírita, sabe o que me veio à mente? Essa imagem aqui do culto à cruz, né, que eles começaram, esses primeiros cristãos começaram a fazer esse culto. Sabe o que me veio à mente? Eu não sei se vocês têm, assim, vivência da Igreja Católica, né, se costuma, se já frequentaram ou conhecem. Às vezes, né, a gente entra, né, por um motivo ou outro, vai, né? Eles colocam a cruz lá no altar, não tem um altar onde o padre fica lá fazendo ali acontece tudo ali num local mais elevado ali, né? E ali geralmente eles colocam também a cruz, eu lembrei disso aqui também, viu? Que assim, vamos dizer, da origem da igreja, né? A cruz e o padre ali tem uma mesa, né? Que seria o próprio onde fica o altar ali. Ele tem uma espécie de uma mesa perto da cruz. Vocês me ajudem a lembrar se eu estou falando alguma coisa meio fora, assim. E depois as pessoas sentam nas cadeiras para lá. Na hora que você estava falando aqui, eu imaginei, assim, também, vamos dizer, o primeiro modelo de igreja, vamos falar assim, dentro do cristianismo, mas aquele cristianismo que deu origem à Igreja Católica, Apostólica Romana, eu acho que eles mantêm também essa característica aqui, ó, essa configuração, vamos dizer assim, para montar o altar. Não é? Eu não li isso, assim, vamos dizer, não tenho fonte, né, para falar assim, como é que isso se originou da Igreja Católica, eu não sei falar, mas me lembrou bastante também, né, que talvez tenha um pouco a ver com essa... com esse culto aqui. Simone, até eu recomendo, eu li esse livro, até vou trazer alguns trechos, esse livro aqui, ó, de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Esse livro aqui é muito bom. E eu não vou entrar nesse detalhe, mas aqui, em determinado momento, fala assim, da onde que surgiram certas práticas, certos ritos e práticas do cristianismo, da Igreja Católica, vamos dizer assim. Muitas delas são ritos pagãos,
que trouxeram da Grécia, de povos que eram considerados pagãos. E é interessante ler esse livro, viu, gente? Não vou entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai atrasar aqui nosso estudo. Mas é muito bom esse livro. Eu vou trazer uns trechozinhos a respeito dos evangelhos, do início do evangelho, mas é um livro muito bom. É de Leon Denis, é da FEB, é muito bom. É um livro excelente para a gente ter uma ideia assim, de como que surgiu esses ritos, como os santos, as imagens dos santos. Muitos eles trouxeram dos costumes romanos, outros eles trouxeram de práticas gregas, sabe? É impressionante, que é uma mistura, fizeram uma miscelante de coisas para criar os ritualismos, né? Mas, então, voltando, né, nós vamos ver assim que o tio Simeão ele já estava fazendo um trabalho de divulgação e formando também multiplicadores, porque nós vamos ver mais adiante que já tem pessoas que, quando ele cansava ou parava, já destacava um para dar continuidade àquilo que ele estava falando. Então, vamos lá, gente. 5 dias venturosos decorreram ali para as 2 mulheres que se encontravam. Eu já li essa parte? Já. 5 dias venturosos decorreram ali para as 2 mulheres que se encontravam à vontade naquele ambiente simples. Então, já tinha 5 dias que elas estavam ali, né? De tarde, sobre as carícias da natureza livre e sadia, no seio verde da paisagem harmoniosa, reuniam-se à assembleia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Simeão, que ali vivia sem a companheira que Deus já havia levado e sem os filhos, que, por sua vez, já haviam constituído família em aldeias distantes, assumia a direção de todos, como um patriarca venerável na sua calma senectude, relatando os fatos da vida de Jesus, como se a inspiração divina o bafejasse em tais instantes, tal a profunda beleza filosófica dos comentários e das preces improvisadas com a amorosa sinceridade do seu coração. Então, ele assumiu essa postura de apóstolo, né? E narrava as experiências de Jesus, os ensinamentos. Nós vamos ver aqui assim que ele vai narrar de uma forma muito profunda os últimos instantes na cruz de Jesus, né? Aí diz aqui, quase todos os presentes, naquela mesma poesia simples da natureza, como se estivesse ainda bebendo as palavras do mestre junto do Gerezim. Aqui, por isso que eu trouxe lá aquele monte. Esse Gerezim é um monte sagrado para o samaritano, lugar onde eles iam se reunir para adorar a Deus, para prestar as homenagens a Deus, diferentemente dos os outros judeus que iam até o templo de Jerusalém, eles se dirigiam ao Monte Gerezim, os samaritanos. Então, é como se, olha só como é bonito isso, né? O trabalho que fazia o Simeão. Ele falava de tal maneira, envolvia de tal forma aquelas pessoas simples que estavam ali escutando, que aquelas pessoas se transportavam, se sentia como se estivesse no Monte Gerezim, que era sagrado para eles. De tão importante e de tão, vamos dizer assim, era envolvente a palavra do tio Simeão, né? Aí continua aqui, choravam de comoção e deslumbramento espiritual, tocado pela sua palavra profunda e carinhosa, magnetizados pela formosura das suas evocações, saturadas de ensinamentos raros, de caridade e meiguice. Então, veja bem, a gente sabe aqui, por vários momentos que nós vamos ver, que esse tio Simeão era um médium profundo, né? Tinha uma sensibilidade, uma mediunidade grandiosa. E ele, então, em vários momentos, vai ter prova disso. E, naquele tempo, era comum
né? Era comum esse envolvimento espiritual dos pregadores, né? Principalmente naqueles primeiros momentos dos apóstolos, né? Eles tinham essa faculdade da mediunidade e curavam, né, através dessa faculdade mediúnica. E a gente vai observar aqui, no decorrer do nosso estudo, que esse tio Simeão ele era um médium bastante profundo, né? Continuando. Nessa época, os cristãos não possuíam os evangelhos escritos, e somente um pouco depois apareciam no mundo grafado pelos apóstolos, razão pela qual todos os pregadores da Boa Nova colecionavam as máximas e as lições do mestre de próprio punho ou com a colaboração dos escribas do tempo, catalogando-se desse modo os ensinamentos de Jesus para o estudo necessário nas assembleias públicas das sinagogas. Aqui vamos fazer uma paradinha. Primeiro, escribas. Quem eram os escribas? Escribam eram, o nome já conduz, né? Aqueles que sabiam ler e escrever, que eram raros, né, gente? Imagina, naquela época, quem soubesse ler e escrever era assim, contava-se nos dedos. E esses escribas eram muito valorizados. Eles registravam, copiavam documento, eles faziam registros das colheitas, das lavouras, histórico, enfim, eles eram importantes, além de trabalharem diretamente lá nos templos, nas sinagogas, porque eles escreviam, relatavam os fatos históricos, enfim, eles eram importantes. Então, veja bem, como que a gente percebe aqui? Logo na seguidinha ali, ó, Simeão, que não possuía uma sinagoga, seguia, porém, o mesmo método. A gente entende aí que o tio Simeão sabia ler, ele era um escriba. Ele sabia ler, que ele anotava, como ele fazia aqui, ó, ele colecionava as máximas e as lições do mestre, do próprio punho, grafado com a própria experiência que ele teve no contato, ele teve vários encontros com Jesus, e também, como diz aqui, no relato das pessoas que passavam por lá, porque o movimento já estava acontecendo logo depois, porque Jesus já tinha andado por muito ali, já tinha deixado muitos simpatizantes, e com a sua morte, muita gente começou realmente a relatar. Então, ele também escrevia as experiências próprias e os relatos de terceiro a respeito dos ensinamentos de Jesus. Eu quero só ler aqui, rapidinho, para nós, desse livro que eu comentei com vocês, Cristianismo e Espiritismo, que diz aqui, no primeiro capítulo que fala a origem dos evangelhos. Então, diz aqui, o Cristo nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e, posteriormente, transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Então, os evangelhos, esses que nós conhecemos, que foram adotados pela Igreja Católica, os 4, né? Eles foram escritos depois da morte do Cristo. Aí diz aqui, durante perto de meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã oral e viva é qual uma água corrente em que qualquer se pode saciar. A sua propaganda se faz por meio de prédicas, de sermões, né? Pelo ensino dos apóstolos, que eram homens simples e iletrados. Olha que coisa interessante. Com exceção, ele fala aqui de Paulo, que era um intelectual, vamos dizer assim, né? Mas esses homens simples e iletrados eram iluminados pelo pensamento do mestre. Aí, em relação aos evangelhos, não é senão no ano 60 a 80, lembre-se que nós estamos em 33, né? Então, no ano 60 e 80, que aparecem as primeiras narrações escritas, que é a narrativa de Marcos, que é a mais antiga. Depois vieram as atribuídas a Mateus e Lucas, todas escritos fragmentados, que se vão acrescentar
de sucessivas adições, como todas as obras populares. Lógico, eles... É interessante a gente lembrar, e só depois, olha só depois, em 98, é que apareceu o Evangelho de João. Olha só. Então, 60 a 80, o de Marcos. Depois, nesse período, primeiro aparece a de Marcos e depois a de Mateus e Lucas. E só lá no final já do século, em 98, que em Éfeso, né, aparece o Evangelho de João. Interessante a gente notar que Mateus e João, eles conviveram com Jesus. Marcos e Lucas, não. Então, muita coisa foi acrescentada, né, nesse interim. E interessante a gente lembrar que, nessa época, ao lado desses 4 que foram reconhecidos pela Igreja Católica, um grande número de outros vinha à luz. Na época, eles acham que uns 20, mas naquela época, eles chegaram a quase a 100 evangelhos, chamados aqueles evangelhos apócrifos, né, que eram duvidosos, né? E a Igreja, então, católica adota esses 4, mas tinha muito. Talvez é como a gente viu aqui, né? Porque o Simeão ele escrevia. Então, provavelmente, de repente, o Evangelho de Simeão também, vamos dizer assim, foi considerado, por exemplo, apócrifo, né? Porque não foi acolhido, e como muitos outros que se perderam, né, através do tempo. Isso aqui, gente, é uma das coisas bastante interessantes, né? Eu quero achar um texto aqui, me perdi, mas eu me lembro. É interessante esse termo que a Igreja Católica adotou, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo São João, né? Eles põem essa expressão segundo porque eles não têm realmente certeza que foram realmente escritos por esses. Olha só a que ponto a enxertia, né, desses escritos são tão grande que, como os próprios historiadores não tinham certeza, então eles preferiram adotar essa terminologia. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, segundo, né? Porque aí fica assim, porque há alguns relatos, que principalmente o do João, que parece que o João que escreveu o Evangelho era um escritor e o João que escreve lá o Apocalipse é outro. Os historiadores percebem divergência na maneira de escrever. Isso, gente, é só para ilustrar, tá? Não interessa aqui no nosso estudo. Bom, mas então a gente percebe aqui que o Simeão ele também adotou esse mesmo critério de escrever. Então, a gente percebe que ele era uma pessoa que sabia ler e escrever, né? Então, vamos lá. Com a paciência que o caracterizava, escreveu tudo o que sabia do mestre de Nazaré, para recordá-lo nas suas reuniões humildes e despretensiosas, prontificando-se do melhor grado a registrar todas as lições novas do acervo de lembranças dos seus companheiros ou daqueles apóstolos anônimos do cristianismo. Olha só, essa expressão que o Emmanuel diz, apóstolos anônimos, né? Que a história não trouxe os seus nomes, mas que também ajudaram a divulgar os ensinamentos de Jesus, né? Apóstolos anônimos do cristianismo nascente, que, de passagem por sua velha aldeia, cruzavam a Palestina em todas as direções. Então, ele registrava as suas lembranças pessoais, a sua experiência pessoal em contato com Cristo e também dos companheiros que narravam, né, dos apóstolos. Enfim, ele ia juntando ali para criar um acervo para servir realmente de estudo, né, para outras ocasiões. Fazia 6 dias que as hóspedes se retemperavam naquele ambiente caricioso, quando o respeitável ancião, naquela tarde, em suas costumeiras evocações do Messias, se afigurava
tocado de influências espirituais da mais excelsa. Olha só, ele estava envolvido numa atmosfera espiritual de grandeza. Nós vamos entender por quê. As derradeiras meias tintas do crepúsculo entornavam na paisagem um tom de esmeraldas e topázios, eterizados por um céu azul indefinível. Parecia, esse textozinho, esse pedaço parágrafo, parece Amélia, né? Então, ela tem uma maneira de descrever o ambiente, né? Eu falei, puxa, aqui está parecendo Amélia. No seio da Assembleia heterogênea, olha só, no seio da Assembleia heterogênea, notava-se a presença de criaturas sofredoras, de todos os matizes, que ao espírito de Lívia lembravam a tarde memorável de Cafarnaum, quando ouviram o Senhor pela primeira vez. Homens esfarrapados e mulheres maltrapilhas acotovelavam-se com crianças esquálidas, fitando ansiosamente o ancião, que explicava comovido com a sua palavra simples e sincera. Então, veja bem a plateia desse que ele atraía, né? Aí a gente vê assim que aquela população, quando Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Para quem tem sede, quem tem sede de justiça, quem tem sede mesmo física, mas que está carente. Então, aquelas pessoas se reuniam, né, vinham daquela região ali para ouvir ávido a palavra do Simeão, como se estivesse ouvindo diretamente do Cristo, né? Aí ele vai narrar, que é muito bonita essa narrativa aqui, né? Ele vai narrar de uma forma muito, eu achei assim, muito sensível, esses últimos instantes, quando Jesus estava na cruz, né? Irmãos, era de ver-se a suave resignação do Senhor no derradeiro instante. Olhar fixo no céu, como se já estivesse gozando a contemplação das beatitudes celestes no reino do nosso Pai. Vi que Jesus perdoava caridosamente todas as injúrias. A gente tem que lembrar, gente, que o Simeão, junto com a Ana, eles foram até o Gólgota, né? A Lívia, depois que saiu lá da casa do Pilatos, voltou, né? Ela precisava voltar para casa. E os dois seguiram e acompanharam esses últimos instantes de Jesus. Aí, continuando aqui, apenas um dos seus discípulos mais queridos se conservava ao pé da cruz, amparando a sua mãe no angustioso trânsito. Quem é esse apóstolo querido? João, né? O mais jovem, talvez o que estava com menos medo, né? Porque mais jovem, mais temerário, né? E os outros, ele vai dizer aqui, né? Dos seus habituais seguidores, poucos estavam presentes na hora dolorosa. Ele vai explicar por que ele acha na visão dele, né? Certamente porque nós, os que tanto o amávamos, não podíamos externar nosso sentimento diante da turba enfurecida, sem graves perigos para a nossa segurança pessoal. Então, ele reconhecia, né, que era o medo, né, gente? Eu me pergunto, será que se eu estivesse lá, eu estaria com medo? Com certeza. Né? O medo, que ali não tinha acordo. Oi? Mali, é isso mesmo, né? Acho que se a gente tivesse lá, a gente ia correr. Primeiro que se a gente tivesse lá ouvindo, já era alguma coisa, né? E eu acho que a gente estava lá, mas a gente não estava nem ouvindo. Sabe onde a gente estava? Naquelas festas lá, mano. Estará lá e longe, quanto mais escondido, melhor. Exatamente. Mas é verdade, gente. O medo realmente tem aqui, né? Ele justifica a razão, né? Na visão dele, por que os outros fugiram? João, que era o mais novo, talvez o mais jovem, o mais temerário, o próprio da juventude, mais ousado, né? Não sei. Bom, não obstante, desejaríamos todos experimentar os mesmos padecimentos. De vez em quando, um que outro mais atrevido dos seus verdugos se aproximava do corpo chagado no martírio,
dilacerando-lhe o peito com a ponta das lanças impiedosas. Quer dizer, o homem já estava lá, né, acabado, mesmo assim, despertava esse lado, vamos dizer assim, animalesco. Eu nem diria animalesco, né, porque o animal não faz isso, né? Ainda infeliz, vamos dizer assim. Falando em lança, posso fazer um comentário? Pode, Marta. Aquele soldado que enfiou a lança no peito de Jesus, você sabe quem era reencarnado? Eu já ouvi falar, mas eu não me recordo. Longinos, foi Dom Pedro II. Dom Pedro II. Olha que maravilha. Que maravilha. Soldado Longinos. Porque depois que ele enfiou a lança, igual estou falando da Marta mesmo aí, depois que ele enfiou a lança, ele se curou de um problema grave que ele tinha. É o que pingou uma gota de sangue, né? Ele se curou de um problema grave e depois ele saiu divulgando o cristianismo. Você vê. É o Longinos, o soldado romano. Na verdade... Marli, oi. Quanto a João, eu fiquei pensando aí que você falou, né? Ele era o mais novo, mas talvez poderia ser o mais velho. Sim, espiritualmente falando, né? E aí, quem que era ele, João? João, eu não lembro agora não, mas era um espírito importante aí antes. Depois eu vou lembrar, eu vou falar. Ele era muito próximo de Jesus, né? Ele era muito próximo. Mas o mais amado dele. O apóstolo João não deixou Jesus em nenhum momento, porque ele foi ainda na casa dos judeus lá que mandaram prender e acompanhou Jesus até junto aos romanos, quando ele foi julgado. E em todos os momentos o João esteve perto. Sim. A gente lê que ele era muito próximo de Jesus. Jesus tinha um relacionamento muito, muito querido entre os dois, né? A gente percebe isso. Né? Então... Se não me engano, Ali, o João tinha sido o profeta Daniel, se não me engano. Mesmo. Acho que era mesmo. isso que você estava tentando lembrar, né? É isso que eu estava tentando lembrar. Eu falo assim, qual é aquele que morre, que não morre, que chega lá com os leões e não morre? É o profeta Daniel, né? Que vai para... ele mesmo, Simone. Lá para... Oh, meu Deus, tem hora que a gente quer lembrar o nome, não vem. Na Mesopotâmia, lá, gente. Quando eles estavam exilados, Nabucodonosor. Né? Isso. Na época do exílio da Babilônia. O profeta Daniel, ele vai para a Babilônia, né? E ele vai, e aí acontecem essas situações aí, dos leões, enfim. E parece que o Daniel foi depois a encarnação do apóstolo do João, evangelista, né? É isso mesmo. Então, vamos lá, gente. De vez em quando... eu já li. Uma vez por outra, o generoso ancião limpava o suor da fronte para continuar com os olhos úmidos. Notei, em dado instante, que Jesus desviara os olhos calmos e lúcidos do firmamento, contemplando a multidão amotinada em criminosa fúria. Alguns soldados ébrios açoitavam-no, mais uma vez, sem que o seu peito opresso, na angústia de agonia, escapasse um único gemido. Seus olhos, suaves e misericordiosos, se espalharam, então, no monte do sacrifício para o casario da cidade maldita. Olha, eu achei essa cena aqui, gente, tão, assim, significativa, sabe? Como se Jesus estivesse olhando, assim, ao longe, né? Como aquele irmão mais velho olhando para todos aqueles... Oh, meu Deus! Fortaleça esse pessoal, porque terão um caminho tão grande, né, para caminhar ainda, né? Eu achei essa cena aqui de um significado muito grande. Né? Quando ouvi olhando... Oi. Como que Jesus superou as dores da crucificação?
Olha, dizem que Jesus ele já nem sentia mais as dores, né? Porque, vamos dizer assim, ele é um espírito, por exemplo, que conhecia o funcionamento de tudo. Ele ajudou a criar a formação do próprio planeta, de nós, do corpo, da estrutura. Então, ele conhecia mais do que ninguém a estrutura. Chegou a um determinado ponto que é como se aquele corpo já estivesse inanimado. A gente não pode esquecer o poder da mente de Jesus. Exatamente, ele conhecia como ninguém o domínio de tudo. Por exemplo, uma pessoa que andou sobre as águas, quer dizer, ele não fez um milagre, ele conhecia, ele se tornou mais leve, talvez, conhecendo o mecanismo, mais leve do que a água a ponto de não afundar. Então, ele tinha um controle sobre as coisas todas. Ele não era assim como nós, né? Fica difícil a gente até tentar explicar, mas ele tinha um conhecimento profundo do funcionamento das coisas. Mas também Então, tem o seguinte, Marli, nesses momentos existiam milhares de espíritos socorrendo Jesus. Sim, também tem isso. É como a Lívia enxerga isso, né? Lembra que a Lívia vê como se uma multidão de anjos. Então, é como se ele já... Eu imagino na minha pequenez, que ele já não estava ali já, o corpo ele já não estava. Então, ele não estava nem mais ligado àquele corpo. Estava ali ainda, respirando, mas ele não tinha mais uma ligação, vamos dizer, fluídica. Então, ele não sentia. Eu acredito isso, né, gente? Ali, posso falar um pouquinho? Pode, pois não. Então, quando a Elisete pergunta isso aí, sobre dor, eu penso mesmo isso que você falou. Primeiro, ele pode se distanciar, né? Deixar o corpo ali e ficar à parte. Segundo, como ele conhece tudo, né? Ele é mais antigo que o próprio planeta, inclusive. Eu fico imaginando assim, ele deve liberar um monte de endorfinas. E essa dor física, né, a Elisete estiver falando de dor física, essa dor física, né, se ele começar a liberar endorfinas assim, ele não vai ter mesmo as que a gente tem. Eu imagino assim, às vezes até a gente, por exemplo, quando o corpo está quente, na hora de um acidente, alguma coisa grave, a gente não sente tanta dor quanto, não é? Quanto a gente está imaginando, se for essa dor física aí. A dor física. Agora, eu acho que o que ele mais sentia é a nossa... Como é que eu vou falar? O nosso primarismo, aí, o nosso primitivismo. Isso que eu acho que ele sentia mais, assim, sabe? Não que ele ficasse entristecido, porque ele sabe que a gente vai caminhar e que a natureza, ela caminha, a gente vai empurrado pela correnteza, sabe? Agora... A física, não acredito que ele tinha muito apoio, né? Tinha os anjos, tinha ele mesmo, que podia liberar muita endorfina. Às vezes, a gente, quando está num acidente grave, a gente não sente tantas dores assim. Acho que quem está de fora assusta mais do que quem está, né? Em relação à dor física mesmo. Agora, ele sente muito a nossa, vamos dizer... a nossa, vou falar uma palavra bem popular, né? Mesmo, a nossa assim, lerdeza. Eu imagino, gente, que é a mesma sensação, não tem lá a parábola do filho pródigo, que quando o jovem pede, pai, eu quero minha parte, eu vou gozar a vida, tá? O pai podia falar, não, você não vai não, eu vou segurar aqui, você não vai, porque você vai só fazer bobagem. O pai deixou. Exatamente. O coração talvez entristecido, mas deixou. Sabia que ele iria aprender. E, de fato, ele aprendeu. Quando ele voltou, o pai fez uma festa. Então, eu acho, não querendo comparar, que Jesus olhou para aquela cidade, para aquele recanto, é como se ele tivesse penetrado. Eu imagino que o olhar tivesse penetrado em cada recanto,
fosse, talvez, encontro de cada um daqueles seus seguidores que estava escondido com medo, sabe? Olhando carinhosamente, olha, né? Vocês estão meio perdidos, estão meio confusos, mas eu confio. Então, eu acho que, quando ele diz aqui, olha, seus olhos suaves e misericordiosos, olha, a misericórdia, se espalharam, então, no monte do sacrifício para o casario da cidade. É como se ele, no seu olhar, percorresse cada uma daquelas casas, penetrasse em cada um daqueles recantos, mais longínquos, né? Quando o vi olhando, aí ele prossegue, quando o vi olhando ansiosamente, com a ternura carinhosa de um pai, olha só, de um pai, para quantos os insultavam nos suplícios extremos da morte, chorei de vergonha pelas nossas impiedades e fraqueza. O Simeão ficou envergonhado, mas Jesus não. Jesus sabia que eram os seus irmãos menores. É para esses irmãos que ele vinha, né? Ele sabia que essa mensagem que ele trazia poderia demorar um pouco, mas penetraria no coração de todos, né? Aí continua aqui. A massa movimentava-se então em altercações numerosas. Gritos ensurdecedores e impropérios revoltantes o cercavam na cruz, onde se lhe notava o copioso suor do instante supremo. Então, tinha também lá, né, os inimigos do Cristo aí fazendo a confusão ali embaixo, né? Mas o Messias, como se visualizasse profundamente olha só, os segredos dos destinos dos homens. Sabia que cada um teria que colher aquilo que tinha plantado, aprender com a dor, com o sofrimento, né? Então, aí, o segredo, ele conhecia o segredo dos destinos humanos, lendo no livro do futuro, fitou de novo às alturas, exclamando com infinita bondade: perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Então, eu achei isso aqui, gente, muito... Eu fiquei até emocionada quando eu li, sabe? Fiquei assim... É lindo, né, Marli? É lindo é... o tamanho da compaixão, né? O tamanho da compaixão que ele tem, e assim, e ele só reflete a bondade de Deus, né? Porque Jesus, como filho, né? Filho de Deus, ele reflete essa bondade. Então, isso aí que ele está trazendo, o que ele falou, o que ele pensou, o que ele fez, é o que o nosso Deus, nosso Pai, é a forma como ele nos vê, como ele se dirige para nós, né? Maravilhoso. É muito bonito isso aqui, viu, gente? Bom, continuando. O velho Simeão tinha a voz embargada de lágrimas ao evocar aquelas lembranças, enquanto a Assembleia se comovia profundamente com a narrativa. Outros irmãos da comunidade tomaram a palavra, descansando o ancião dos seus esforços. Olha só, ele já estava fazendo discípulos. Ele era o apóstolo, o Simeão, estava fazendo discípulos, né? Um deles, porém, contrariamente aos temas versados naquele dia, exclamou com surpresa para todos os circunstantes: meus irmãos, antes de nos retirarmos, lembremos que o Messias repetia sempre aos seus discípulos a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam neste mundo o rebanho das ovelhas. Olha só, esse outro aqui inspirado também, porque ele já tomou a palavra e já conduziu o assunto para outro, da vigilância e da oração. E aí a gente lembra aquele ditado, né, que ele diz assim, que a gente fosse manso, né? Eu trouxe até aqui, peraí, deixa eu ver. Tá? Eu trouxe aqui de Mateus, né, 10:16, quando Jesus fala aos discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes,
como as serpentes e inocente como as pombas. Então, ele lança aqui, olha, sejam vigilantes, cuidem, orem para se fortalecer, mas estejam atentos. Por quê? Porque nós vamos ver no decorrer da leitura aí o que estava reservado para Simeão e para as meninas lá, né? Simeão ouviu a advertência e pôs-se em atitude de profunda meditação, de olhos fitos na grande cruz que se elevava a poucos metros do seu banco humilde. Ao cabo de alguns minutos de espontânea concentração, tinha os olhos transbordando de lágrimas, fixo no madeiro tosco, como se no seu topo vagasse alguma visão desconhecida de quantos o observavam. Então, é como se ele estivesse ali buscando uma inspiração, enxergando coisas que os demais não viam. Depois, encerrando as prelações da tarde, falou comovido: filhos, não é sem justo motivo que o nosso irmão se refere hoje ao ensino da vigilância e da prece. Alguma coisa que não sei definir, fala-me no coração que o instante do nosso testemunho está próximo. Gente, só para... Vocês lembram lá no capítulo 7, quando ele se encontra, quando o Simeão encontra com Jesus, que ele... A Lívia estava até presente, e eles se aproximam de Jesus, e Jesus estava falando do reino de Deus, né? Da promessa de que acolheria todos ali, e o Simeão fala: ai, como que eu posso, Senhor, chegar lá? E Jesus responde para ele, eu até separei, assim, literalmente, que eu quero ler as palavras que Jesus fala para o Simeão. Simeão, vai em paz e não tenha pressa, porque, em verdade, aceitarei os teus sacrifícios no momento oportuno. Então, Simeão sentia que esse momento do sacrifício estava chegando, né? Por isso que ele fala aqui, fala-me ao coração que o instante do nosso testemunho está muito próximo. Vejo com a minha vista espiritual que a nossa cruz está hoje iluminada, anunciando talvez o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Meus pobres olhos se enchem de pranto, porque entre as claridades do madeiro ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos numa entonação branda e amiga, exclamando: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade. Olha só a profundidade disso que ele estava, renúncia e humildade, com o exemplo da tua dedicação e do teu próprio sacrifício. Então, o que ele estava ouvindo, que ele iria ensinar aquele público que estava ali ouvindo, não com palavras, mas com o seu próprio exemplo, né? Ora e vigiai, porque não está longe o instante ditoso da tua entrada no reino, mas preserva as ovelhas do teu aprisco da arremetidas tenebrosa dos lobos famulentos da impiedade, soltos na terra, ao longo de todos os caminhos, consciente, porém, de que a cada um se dará segundo as próprias obras. Os maus terão, igualmente, teu dia de lição e castigo, de conformidade com os próprios erros. A quem será que ele escutou essa mensagem que dizia que o sacrifício seria dele, mas que ele teria que preservar? Que ovelhas eram essas que ele precisaria preservar? Dos lobos, a Lívia e a Ana. E a Flávia, né? Oi? E a Flávia também. Ah, sim, a filha, né? A pequena Flávia. Então, era desses, quer dizer, olha a responsabilidade que o Simeão estava assumindo naquele instante, né? O velho samaritano tinha o rosto lavado em lágrimas, mas doce serenidade irradiava do teu olhar carinhoso e compassivo, demonstrando-lhes as energias inquebrantáveis e valorosas. Foi então que, alçando as mãos emagrecidas e longas ao firmamento, onde brilhavam já as primeiras estrelas, dirigiu-se a Jesus em prece ardente: Senhor, perdoai nossas fraquezas e vacilações nas lutas da vida humana, onde os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis.
Abençoai nosso esforço de cada dia e relevai as nossas faltas. Se algum de nós, que aqui nos reunimos, vem à vossa presença com o coração saturado de pensamentos que não sejam os do bem e do amor que nos ensinaste. E se chegada é a hora dos sacrifícios, auxilia-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé nos dolorosos momentos do testemunho. Então, veja que prece maravilhosa, né, gente? Pedindo a compreensão, pedindo perdão pelas faltas, pelos pensamentos negativos, que muitas vezes nos assola, né? Mas que relevar isso, né? Que nós ainda somos criaturas pequenas ainda. A oração comovedora assinalou o fim da reunião, dispersando-se os assistentes que regressavam impressionados às suas choupanas humildes e pobres. O ancião, todavia, conseguiu repousar muito pouco naquela noite, tomado de preocupação por Lívia e pela sobrinha, que o haviam cientificado das graves ocorrências que as levaram a solicitar a sua proteção. Figurava-se-lhe que apelos carinhosos do mundo invisível lhe enchiam um espírito de ansiedade indefinível e de singulares impressões, que lhe não era possível alijar do raciocínio para os necessários minutos de repouso. Então, ele estava preocupado, né? Porque ele não estava preocupado consigo pelo sacrifício que se aproximava dele, o sacrifício dele, mas sim da segurança das duas. Ele percebeu ali orai e vigiai, quer dizer, ele dormiu muito pouco, preocupando com qual a solução que ele poderia trazer para proteger as meninas, né? As três, porque ele já estava a par das investidas do Supício em relação a Ana, do Pôncio Pilato em relação a Lívia, né? Então, ele nessa noite ele mal dormiu, preocupado buscando, né, uma inspiração para achar uma solução para proteger as meninas. Então, nós vamos ficar por aqui, tá, gente? Até aqui a nossa... Minutos de repouso? Oi? Terminou em minutos? Nós vamos até ali.